Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, né? 28 de janeiro de 2026, 40 anos já da tragédia da Challenger, né? E esse evento ele foi muito mais do que só uma tragédia, né? A gente vai ver aqui como foi na verdade uma falha profunda de sistema, com lições que, sério, ecoam até hoje, né? E pensar que tudo começou com um sonho, né? O ônibus espacial Challenger, ele estava pronto para uma missão que, caramba, né? Captou a imaginação de todo mundo, porque a bordo estaria a professora, né, Kristen, né? Que iria para o espaço, né? Pelo projeto Professor no Espaço. A ideia é que ela daria aulas ao vivo, né? De lá, né? Para milhões de estudantes, né? Então a empolgação era gigantesca, né, pessoal? Mas em 28 de janeiro de 1986, essa promessa virou um pesadelo, né? Foram só 73 segundos. 73 segundos depois do lançamento, o Charlie simplesmente se desintegrou, ali nos céus da Flórida, né? E o resultado foi a perda de todos os 7 membros, né, da tripulação ali. E aí, é claro, né, a pergunta foi inevitável, né? Será que foi só um acidente trágico, imprevisível, uma falha puramente mecânica? Ou será que essa catástrofe era, na verdade, um sintoma, um sinal, né, de problemas muito, mas muito mais profundos, né, no sistema todo? Ó. Bom, é exatamente isso que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? Então, pra gente entender o que aconteceu de verdade, vamos começar pelo começo, né? Pela causa imediata, né? Qual foi, assim, o estopim técnico que deu início a tudo? Então, olha só, pessoal, a investigação logo de cara viu uma peça específica, era um anel de vedação, o famoso O-ring, que ficava em um dos propulsores de combustível. O problema foi o seguinte, no dia do lançamento estava um frio extremo, e esse frio todo fez com que essa peça, que é de borracha, né, perdesse a flexibilidade, então a capacidade de vedar. E aí, gases super quentes começaram a vazar, né? Mas como é que uma falha dessa pôde acontecer, né? Para entender isso, a gente pode usar uma analogia bem interessante, né? O modelo do queijo suíço. Pensa assim, acidentes graves raramente têm uma causa só, né? Imagina várias fatias de queijo suíço, né? Uma atrás da outra. Cada fatia é uma barreira de segurança, sabe? Pode ser uma barreira técnica, um procedimento, uma decisão de gestão, né? A falha de O-ring foi só o primeiro buraco em uma das fatias. O desastre de verdade só aconteceu porque, por azar, os buracos de várias outras fatias se alinharam perfeitamente e ficou um furo, né? Só que, claro, né, essa falha técnica não surgiu do nada, né? Ela estava ali cercada por um monte de decisões, de comportamentos, né, de toda uma cultura da organização que não só permitiu que aquele primeiro buraco existisse, mas, né, e isso é um ponto crucial, que eles se alinhassem com todos os outros. E aqui é que a gente precisa entender um conceito-chave, né? O de erro latente. Não estamos falando do erro que acontece na hora H, né? Do erro do operador, não. É sobre as condições em que foram criadas muito tempo antes, né? Pensa num projeto com falhas, em treinamentos ruins, numa cultura de pressão por resultados. Tudo isso são erros latentes. São como armadilhas, sabe? Ficam ali, escondidas no sistema, só esperando para ser acionada, né? Porque o trabalho humano, por natureza, exige adaptação, né? Não dá para seguir um manual à risca o tempo todo. As pessoas que estão ali na linha de frente, os operadores, eles precisam fazer pequenos ajustes o tempo todo para lidar com o mundo real, que é imprevisível, né? E na maioria das vezes, essa flexibilidade garante que as coisas deem certo. O problema é que nas condições erradas, essa mesma capacidade de adaptação acaba contribuindo para uma falha. E aqui tem uma distinção que é super importante fazer, né? A diferença entre erro e violação. Um erro é quando alguém tenta fazer a coisa certa, mas não consegue. É um desvio não intencional. Já a violação é diferente, né? É um desvio voluntário, né? Consciente de uma regra. Só que aqui está o pulo do gato, né? Nem toda violação é feita por mal. Pensa bem, às vezes as regras são impossíveis de seguir na prática, né? Ou uma regra entra em conflito com outra. Então, nesses casos, violar uma regra pode ser a única forma de conseguir fazer o trabalho. Então, o problema não é da pessoa, do indivíduo, né? É um sintoma de um sistema que não funciona direito. É um erro latente na própria estrutura da organização, né? E tudo isso nos leva finalmente ao coração do problema, né, pessoal? A cultura organizacional da NASA naquela época. Era, voltando à nossa analogia, né, a fatia de queijo com os buracos mais perigosos de todos. A comissão que investigou o acidente foi a fundo, né? Sabe assim, eles não pararam na falha técnica. A conclusão deles mostraram problemas culturais, né? Problema de organização que vinham se arrastando há anos dentro da NASA. E olha só que chocante, pessoal. Na noite anterior ao lançamento, teve uma reunião, né, um debate super intenso ali. Os engenheiros da empresa que fabricavam os propulsores,
Eles avisaram com todas as letras que não é seguro lançar com esse frio. E o que aconteceu, né? Que os avisos deles foram simplesmente ignorados pela gerência da NASA. Isso mostra bem a desconexão, né? De um lado, dentro da agência, os engenheiros desesperados, né, suando alarme. Do outro, para fora, para o público, a NASA projetava uma imagem de sucesso, de que estava tudo bem, tudo sob controle, quase rotina, né? Então, assim, a pressão era simplesmente gigantesca ali, né, pessoal? E esse otimismo todo que a gente vê que é perigoso tem um nome na psicologia: ilusão de controle. É quando depois de muitos sucessos, né, uma pessoa ou uma organização começa a achar que tem tudo sob controle, sabe? Que domina todos os riscos. Então eles acabaram subestimando em muito a chance real de uma catástrofe, né? O que nos leva a outro conceito fundamental, que a socióloga, né, Diane, né, batizou de normalização do desvio. O que é isso? É um desvio que, quando algo é inaceitável, né, um desvio da norma de segurança, começa a acontecer com frequência e nada de ruim acontece. Aos poucos aquilo deixa de ser visto como um risco e passa a ser o novo normal, né? Então o inaceitável vira rotina, vamos dizer. E olha só, a história podia ter acabado aqui, né? Seria uma lição trágica, né, aprendida a um custo altíssimo, mas a parte mais assustadora, de verdade, é que as falhas desse sistema que levaram ao desastre da Challenger, elas não foram corrigidas, né? Pois é, então 17 anos depois, né, em 2003, o mundo viu outra tragédia acontecer, né? Dessa vez com o ônibus espacial Columbia, né? Ele se desintegrou durante a volta para a Terra. E de novo, toda a tripulação foi perdida, né, pessoal? E quando a gente compara as duas tragédias, o padrão fica claríssimo, né? A causa técnica imediata foi diferente, claro. O Columbia foi um pedaço de espuma que atingiu a asa, e o Challenge foi o O-ring, né? Mas os dois casos eram um problema técnico que todo mundo já conhecia, né? Já tinha acontecido em outros voos até, né? E o mais importante, nos dois casos, a causa de fundo, né, a causa sistêmica, era a mesmíssima, a normalização do desvio. Então a conclusão do relatório que investigou o Columbia é de arrepiar, né, pessoal? Ele diz basicamente que as mesmas falhas de cultura e de organização que derrubaram o Challenger foram as responsáveis pela perda da Columbia 17 anos depois. Então a lição simplesmente não tinha sido aprendida, né? E talvez ninguém tenha resumido a lição disso melhor do que o físico, né, que participou da investigação. A frase dele é um lembrete poderoso de quando se lida com um sistema de alto risco, não tem espaço para ilusão, né? Não dá para colocar as relações públicas na frente da realidade. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, né, aqui para pensar. Porque a história da Challenger, no fim das contas, não é só sobre o ônibus espaciais, né? É sobre qualquer organização em qualquer área que pode aos pouquinhos ficar cega para os riscos, né, que ela mesma está criando. Então a pergunta é, que pequenos desvios a gente está normalizando nos nossos próprios ambientes? Seja no trabalho, na vida, só na torcida para que o buraco dos queijos não se alinhem, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!